Bom, galerinha, voltando aqui, agora a nossa continuidade do nosso vídeo. Na aula passada, nós criamos aqui o obstáculo. E agora a nossa ideia é transpor esse obstáculo, na verdade que ele se mova, né? Por enquanto a gente só passa por ele quando está paradinho aqui, né? Opa! Tá gerando uma colisão aqui fora do lugar. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que pode ser? A colisão está aqui, né? Ah, tá. Por algum motivo eu não coloquei o objeto aqui. Ou eu acho que eu coloquei, isso eu vou até dar uma revisada no vídeo anterior. Mas eu devo ter dado algum Ctrl Z aqui. Tá? Então, vamos atualizar aqui. Então agora, ó, o meu objeto fica paradinho. Para dar certo, eu tenho que conseguir. Ó, encostei nele e parou. Beleza. E eu vou passar por cima dele. Ó, não encostei. Bem coladinho. Não encostei. Vou descer. Bem próximo. Vou passar. E se eu encostar, encostei. Beleza. Então tá certo. O que acontece? Eu vou querer que esse cara aqui ele se mova, né? Então, uma das formas fáceis de fazer ele se mover é simplesmente dar movimento para ele aqui na minha área de jogo aqui, ó. Na verdade, né? Eu vou vir aqui na minha atualização da área aqui, ó. Aqui, basicamente, onde eu fico atualizando a área do meu jogo, o que eu posso fazer aqui, né? Eu posso, para início de conversa, simplesmente colocar alguma coisa aqui no eixo X para ele, que é onde eu quero que ele se mova. Então aqui, ó, por exemplo, depois de limpar, eu vou pegar o meu obstáculo, ponto X, que é o eixo que ele vai andar, mais igual a 1. Só com isso aqui, ó, quando eu atualizar, ó, meu obstáculo está andando, só que ele está andando na direção contrária que eu quero, né? Então, eu vou fazer a ação ao contrário aqui. Eu vou fazer ele menos igual a 1. Para ele poder avançar em cima do meu personagem. E aí agora eu tenho que sair. Tá? Então agora meu obstáculo ele está na ofensiva, né? Se eu ficar paradinho aqui, ele bate em mim, né? E acaba aí me prejudicando, né? No caso, me levando à derrota da partida. Então, o que eu preciso me preocupar aqui, pessoal? Basicamente, a minha primeira preocupação tem que ser em gerar vários deles e eu tenho que ficar desviando. Né? Então, minha primeira preocupação vai ser essa. Então, se eu vou ter que fazer vários deles, uma coisa aqui que eu preciso corrigir de imediato é que o meu obstáculo ele não vai poder ser mais um obstáculo apenas, né? Mas ele vai ter que ser vários. Então eu já vou declarar ele aqui no meu objeto como array, né? Então ele já vai se tornar um array. E a chamada dele não vai ser basicamente aqui. Eu vou até dar uma comentada aqui por enquanto, né? Mas a chamada dele não vai ser aqui. Eu vou deixar aqui porque eu vou usar esse código aqui, inclusive, como base para poder chamar ele aqui nessa forma, né? Então só deixa eu dar uma olhadinha aqui que veio uma mensagem aqui, só um minuto. Bom, voltando aqui, então tive que dar uma pausa aqui, mas retornando, eu comentei aqui a instância do obstáculo, né? Para que ele pare aqui, então não vai ser mais aqui que vai criar as instâncias. Deixa eu ver aqui por algum motivo. Ah, ele vai estar dando erro aqui porque eu vou estar trabalhando em alguns momentos aqui com o obstáculo e ele vai dar erro, né? Então, o que eu vou precisar fazer aqui para poder fazer essas atualizações, né? Se eu der o Ctrl Shift aqui, vocês vão reparar que ele vai estar dando erro, não? Vai estar dando, provavelmente vai estar acusando algum erro de console, apesar que não deu erro aqui, mas também não está exibindo nem o personagem aqui, mas tudo bem. Bom, aqui eu estou como personagem. O que eu vou fazer? Eu vou criar também um método para poder trabalhar com isso. Na verdade, antes de trabalhar com o método, eu vou ter que preparar a minha área do jogo para as atualizações que serão
os obstáculos passando, né? Então eu vou criar um novo atributo aqui chamado this.frame, né? Que são os quadros, e vou chamar ele igual a 0, porque vai ser essa atualização de quadros aqui, tá? Então eu criei um frame aqui, um this.frame, dentro da minha área de jogo. E vou aproveitar e vou criar um método para poder fazer a contabilização desses frames, tá? Para que isso? Para que eu saiba aí a um determinado valor que eu colocar, que ele espace no futuro aí a criação dos meus obstáculos, né? Então ele vai ficar por fora aqui do método, ele vai pertencer de fora, né? E eu vou criar o meu método bem simples, eu vou chamar assim, ó, function, né? E eu vou chamar ele de contar frames, ou contar intervalos, vou contar intervalos. E aqui eu vou receber um número, que vai ser o n, e aí eu vou fazer um ifzinho bem simplesinho aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui se ele cair dentro do if, aí eu vou chamar aqui, ó, que a minha área jogo, vai ser uma continha aqui, ó, área jogo.frame, que é o valor que eu vou ter acumulado aqui. Se ele for dividido por n, que é o número que eu vou colocar aqui, resto de divisão por 1, né, for igual a 0, ou seja, se esse número aqui for par, se ele dividido pelo número por n que eu vou passar aqui, pegando esse número, na verdade esse número dividido por n, que é o que eu vou estar passando aqui, for par, aí sim ele vai me retornar um true, que lá na frente vai ser como eu vou usar aqui para poder imprimir um espaçamento entre um obstáculo e outro, né? Se for mentira, eu vou colocar aqui, na verdade, um return false. Eu posso até colocar aqui, vou colocar aqui como else, acho que vai dar legal aqui, else return false, tá? Para que a gente possa colocar ele aqui bonitinho, beleza? Então, basicamente essa função aqui é a funçãozinha de contar intervalos, né? Forma que a gente vai estar trabalhando aqui para que ele conte esses intervalos e execute essas ações. Professor, então eu já fiz isso, o que eu preciso fazer mais agora, né? Então agora, na verdade, a gente precisa criar a estrutura para poder realmente exibir essa sequência de obstáculos que a gente precisa, tá? Então, onde é que eu vou colocar isso, pessoal? A gente vai colocar isso dentro da função de atualiza jogo. Tá? Então, como é que a gente vai colocar? Vamos lá dar uma olhadinha aqui para a gente entender este processo, né? Então, aqui dentro do meu atualiza jogo, que está aqui embaixo, eu vou fazer um tratamento um pouquinho diferente aqui, né? Esse if aqui, inclusive, ele vai ficar, né? Eu vou dar umas modificadas aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro do meu atualiza jogo vai ser fazer uma pequena alteração. Vou criar algumas variáveis aqui, que vai ser o let x e o y, né? Porque eu vou precisar fazer alguns controles aqui dentro. E primeira coisa, eu vou precisar com laço, porque eu preciso que isso fique se repetindo várias vezes, né? Então, eu vou precisar de um lacinho de repetição. Então, eu vou criar um laço for. E eu vou chamar aqui, ó, que eu vou colocar a variável de iteração, vou chamar de x. Vou falar que se x for igual a 0, enquanto x for menor, né, que o obstáculo ponto len, que é o tamanho aí, né, do meu obstáculo, a quantidade de itens que eu tenho, quantidade de objetos, né, de obstáculo que eu tenho, eu vou simplesmente falar assim, ó, que ele vai ser, o incremento dele, né, vai ser o x igual ao x, né, mais igual a x1 aqui. Não, em vez de colocar o x mais aqui, não, eu vou colocar aqui, apesar que é igual ao x mais igual a 1. Vai ser a mesma coisa aqui que x mais. Ó. Feito isso aqui, o que eu vou trabalhar aqui? Eu vou pegar e colocar esse if aqui do meu personagem
aqui dentro. Tá? Então, vou dar um Ctrl X aqui, vou tirar esse alce aqui, que esse alce aqui eu não vou usar mais. Tirar essa chave daqui também. Vamos reposicionar essas coisas aqui de forma diferente. Mas esse if vai vir aqui para dentro, tá? Por quê? Porque agora sim, eu vou varrer para saber quantos itens de obstáculos eu tenho, tá? E aqui o if eu vou fazer consultando e inserindo aqui para dentro do teste do bater do meu personagem cada item que for iterando aqui. Tá? E ao isso ser executado, eu vou jogar aqui, né? Vou deixar ele aqui, vou jogar um return vazio, né? Para poder trabalhar aqui com ele também. Tá? Na verdade, dentro do próprio if aqui. Quando ele entrar aqui, ele já dá um return para poder sair do método, né? Nessa situação. Tá? E aqui, o que eu vou precisar fazer também? Né? E aqui eu vou trabalhar dentro aqui do meu método, só que já fora do meu laço de repetição. Eu vou trazer aqui para ele o meu método para limpar. Tá? Eu vou colocar aqui, no lugar desse obstáculo aqui, eu vou trabalhar agora com a área jogo. Ponto frame, que é para poder pegar a atualização do frame dele, mais igual a 1. Tá? Para ele poder fazer esse incremento de 1 em 1 aqui. Vou manter aqui o meu... Na verdade, vou apagar esses aqui. Opa. Deixa eu só trazer eles para cá, porque senão eles podem me confundir aqui. Tá? Então, a primeira coisa, eu vou manter esses dois aqui. O obstáculo atualiza, eu não vou estar mexendo com ele aqui agora, então eu vou deixar ele aqui no cantinho também. E aí, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar observar o resultado que eu vou ter disso aí. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, se, tá? O meu área jogo, ponto frame, for igual a 1, ou seja, se ele for igual a 1, ou seja, mostrando que ele é o primeiro frame, a primeira atualização, ou o meu contar intervalo, tá? Contar intervalos aqui, for com n 150, ou seja, eu vou somar aquele n que vai valer 150, para dar esse intervalo de 150 frames ali entre um e o outro, né? Entre o aparecimento de um e outro. E só quando esses cálculos for par, a cada 150, de forma que ele seja par, aí sim ele vai criar um objeto novo. Então aí eu executo isso aqui. Tá? Esse return vazio aqui ele é importante porque ele vai sair desse método, tá? Não esqueçam disso. Agora, se ele não bater, ou seja, não entrar nesse método aqui, por mais iterações que ele faça em cima dos obstáculos que já foram criados, nenhum bateu, aí ele continua aqui. Isso é importante da gente frisar. Aí aqui dentro, né, é o que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou definir aqui para mim o X, na verdade, vou colocar aqui o X, que ele vai ser meu área jogo, meu campo do jogo aqui, né? Ponto canvas, ponto width, que é a largura. Tá? Vou estar pegando aqui a largura dele, o ponto que ele vai estar lá na largura. E aqui eu vou definir o meu y, né? Vou falar que o meu y vai ser igual ao área jogo, ponto canvas, ponto height, né? E aqui eu vou diminuir um valor só para poder, porque senão ele vai ficar o tamanho inteiro, não vai. Vou até fazer depois uma atualização com ele assim. E aí a gente atualiza para vocês verem a diferença, né? Então eu vou criar aqui um novo obstáculo, que vai ser um obstáculo, ponto push. Por que push? Porque é um array, e o push dentro do JavaScript ele guarda um valor dentro do array. E aí eu digo que dentro desse push eu vou criar um new component, e esse componente aqui eu vou passar as características dele, né? Que basicamente são essas características aqui que a gente já estava trabalhando, né? Eu vou até pegar já daqui. Para colocar aqui, ó. Vou até apagar esse aspas aqui. A única diferença é que aqui o meu x e o meu y vão vir
do código agora, não eu que vou estar inserindo manualmente. Então vamos vir aqui, ó, o x e o y que foi definido aqui em cima. O obstáculo ponto atualiza aqui, no caso, eu não vou estar trabalhando com ele agora, tá? Eu só vou manter aqui as novas posições do personagem. Com isso, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, como é que vai ficar o nosso código, né? Vamos dar uma olhada aqui agora. Ele ainda não surgiu. Tá? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Deixa eu ver se é o valor aqui mesmo. Deixa eu colocar aqui uma altura menos 300. Para ver se ele vai aparecer. Se é o espaço, se é o espaçamento. Não, tem algum outro errinho de código que eu acabei esquecendo que ele nem está causando erro. Ou seja, algum lugar que ele nem sequer está entrando. Vamos dar uma olhada aqui se o método de contar intervalo eu criei com o nome certinho, contar intervalos. O contar intervalos realmente estou trabalhando aqui com meu N. Deixa eu ver o que eu estou esquecendo. Provavelmente estou esquecendo algum item aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Para poder tentar achar aqui. Bom, galera, eu vou dar uma pausa aqui para poder ver se eu acho o detalhe. Eu não estou enxergando aqui o que eu devo estar esquecendo. Mas provavelmente alguma chamada do mostrar intervalo. Apesar que eu vou tentar resolver aqui, mesmo que fique um vídeo um pouco mais longo, mas tentar resolver aqui junto com vocês. A gente tentar achar a solução, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse código para ver o que a gente pode procurar. Né? Então, provavelmente na chamada, aqui em algum ponto, provavelmente o do atualiza jogo, ele não está entendendo. Aqui tenho minha área, aqui eu pego ele. Aqui, será que é por conta desse alce? Deixa eu dar uma olhada aqui. Para ver aqui, contar intervalo. Não. Bom, galera, eu vou dar uma pausa aqui, vou procurar o erro, que senão demora muito, aí eu falo para vocês o que está dando de errado aqui, tá? Então, pessoal, acabei identificando aqui que eu tinha esquecido. Na verdade, eu acabei esquecendo aqui de fazer o laço que tem que atualizar a posição do personagem. Até por isso que ele não funcionou. Então aqui, ó, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer outro laço, que eu vou chamar aqui de for x igual a 0. E aí o que eu vou precisar passar aqui? Ó? Eu vou fazer a mesma iteração com x aqui, só que chamando aqui o meu obstáculo, né? Enquanto x for menor que o obstáculo. Obstáculo.len. Aí eu vou estar usando a interação dele aqui também, que vai ser o x++, né? Que é ele sempre somado a 1. E aqui eu vou rodar assim, ó, vou falar que vai ser o meu obstáculo. Né? E aí eu vou pegar a posição dele. E aqui, na verdade, eu vou precisar trabalhar com o x. Porque aqui eu vou pegar o x e aqui o x de novo. Né? Que vai ser o x que ele vai estar puxando do meu obstáculo. Apesar que dá, mas aqui vai ficar... Vai ficar, só que não vai ficar como... Vai funcionar. Mas aí eu vou até deixar assim funcionando, depois eu vou alterar para aí, porque senão vai ficar um código de forma confusa, né? Vai ficar não muito legível, não muito fácil de entender, né? Então aqui eu vou colocar o obstáculo ponto atualiza, que é a função dele que atualiza os obstáculos, né? E agora aqui, vamos ver agora que ele deveria rodar. Agora ele achou um erro. Vamos ver o erro que ele está falando aqui. Ó. O obstáculo ponto atualiza, ele não está entendendo isso aqui como um método. Então vamos dar uma olhadinha aqui para poder ver. Lógico, porque faltou o x aqui para ele poder achar o objeto que ele está trabalhando. Não.
Por algum motivo ele está rodando aqui ainda, ele não atualizou a página, tanto que ele não atualizou o código aqui ainda. Na verdade a página travou, talvez na tentativa aqui de execução. Então vamos vir aqui e abrir de novo. Vamos dar uma olhadinha aqui, está funcionando o resto, mas não apareceu ainda os obstáculos, né? Dá o Ctrl Shift I. Então, basicamente aqui ele já estaria rodando aqui, mas não está exibindo o obstáculo novamente. Vamos ver aqui o que pode estar dando de errado. Deixa eu ver aqui se foi alguma coisa na minha atualização. Em si, deixa eu dar uma olhadinha aqui, x mais x com a posição do x aqui igual atualiza. Então ele teria que ter pego. Vamos ver se ele está confundindo alguma coisa aqui. Apesar que aqui não vai ter interação desse x, não tem nenhuma variável aqui chamada, apesar que tem esse let x que foi criado aqui em cima, né, que eu posso estar trabalhando com ele aqui ou atribuindo os valores aqui a este if aqui. E ele está confundindo as variáveis aqui que eu trabalhei. Então vou alterar todas as variáveis que eu estou usando x para i de interação. Inclusive essa aqui, porque eu já tenho um x que foi criado lá em cima, pode ser que o código confunda esse x com esse x aqui. Então, o ideal aqui é eu substituir essas interações, né? Então, tudo que for relativo ao laço, né? No caso aqui que eu estou trabalhando com laço de repetição, tudo que for relativo ao meu laço, eu vou alterar para x, para que eu possa trabalhar aqui no meu if com essas funções do x aqui de outra forma. Talvez isso esteja prejudicando o meu código. Muito embora não tenha dado resultado novamente. Vamos ver aqui. Embora ele também não esteja dando um erro, né, que é engraçado. Ele deveria estar no máximo aqui, talvez, retornando erro. Então, eu estou chamando o personagem com a nova posição, o obstáculo.len. Vou dar uma olhadinha aqui, galera. Vou ter que dar mais uma pausa aqui. Bom, galera, foi bom ter dado todos esses erros aqui. Opa, Ctrl Y. Tentei uma série de coisas aqui para corrigir e acabei achando o erro, né? O erro é o mais simples possível, galera. Vou retomar aqui, ó. Vocês vão reparar que não vai aparecer item nenhum. Porque basicamente, na verdade, ele está criando os elementos, só que ele está andando com os elementos do lado contrário do que eu preciso. Porque aqui, ó, no obstáculo, onde eu estou fazendo a criação e passando aqui a direção para ele, eu teria que colocar -1. Mas aqui eu aconselho que todos os lugares onde eu fiz a alteração, onde eu estava usando o x, colocar i, fica mais tranquilo sem e evita alguns erros também que eles aconteçam, tá? Então já vamos corrigir isso aqui também, já fica bem bacana aí para a gente poder usar, tá? Então é bacana, eu não vou apagar exatamente para que a gente veja aí os erros acontecendo, né? Então eu não vou editar o vídeo também, vai ficar longo aqui, que é uma aula, né? Mas ele vai estar exibindo para a gente agora como as coisas vão estar acontecendo, né? Ó, eu vou passar aqui, ó, vou jogar aqui para baixo, ó. Opa, não consegui escapar de novo. Vou jogar agora o tempo todo para baixo, para ver se eu consigo escapar. Pronto, agora eu já consigo escapar. Por enquanto estão todos vindo na mesma direção, né? Então só quando eu encostar em um, eu vou acabar perdendo. Então, galera, basicamente agora, qual que é a graça disso aqui? Na verdade, fazer ele ficar randômico, né? Que ele venha as informações aí de forma randômica. Então, como é que eu vou fazer isso, tá? Então, aí eu vou usar algumas funçõezinhas do Math, né? De fazer alguns cálculos e tudo mais para a gente poder adiantar aqui, tá? Então, o que que eu vou usar aqui? Vamos lá, vai ser bem simples, né? Basicamente aqui, nesse campo aqui que eu estou fazendo a atualização dele, eu vou deixar esse aqui.
Na verdade, eu vou até reutilizar. Esse x aqui, eu vou continuar pegando ele pela minha largura. Só que eu vou definir mais alguns fatores aqui para eu poder trabalhar, né? Eu vou ter uma altura mínima, uma mínima altura, que eu vou dizer aqui que, por exemplo, vai ser 20. Eu vou ter uma máxima altura, que aqui para mim vai ser, sei lá, 200. Eu vou ter uma altura, aqui o cálculo da minha altura vai ser basicamente assim, eu vou usar o math, né, o método, a classe math, e eu vou usar o floor, o método floor do math. Vou pegar aqui também o math handle. Como o tempo já está um pouco longo aqui da aula, eu não vou falar a função desses métodos, mas aí depois eu deixo a documentação deles aí para vocês, né? Vou usar o math handle para ele gerar randomicamente um valor aqui. E vou fazer o cálculo aqui, ó, né, desse valor, eu vou chamar aqui ele que vai ter o meu max. Né? Eu tenho que determinar os outros valores aqui também. Além da minha altura, né, aqui... vou pegar minha max altura. Então aqui eu vou ter que usar os outros valores embaixo, na verdade, né? Menos o min altura, que eu acabei definindo ali, tá? Mais 1, para ele ficar aqui como unidade de inteiro. E aí eu vou somar isso aqui com o min altura. Tá? Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Tem o floor, que vai estar aqui envolvendo tudo. O max altura e min altura, isso aqui. Tá? O meu y, né, na verdade, eu nem vou colocar ele aqui. O meu y eu vou até não trabalhar com ele aqui, eu vou colocar ele manualmente depois. Né? Então, o que eu vou estar trabalhando aqui? Quer dizer, meu y eu vou usar com a altura. Né? Então, eu vou estar trabalhando aqui com ele também. Vou criar um min vazio, porque, na verdade, para criar um espaço, eu vou criar duas barrinhas entre as barras, só para poder passar no meio. Então vai ter uma barrinha em cima, uma barrinha embaixo e eu vou ter que passar no meio, né? Então eu vou criar o min, o max vazio também. Que aí eu vou dizer que ele vai ser igual a 200. Né? E aqui eu vou criar o meu espaço vazio. O vazio vai ser basicamente a mesma funçãozinha que está aqui. Né? Só que eu vou fazer algumas alterações. Então aqui, em vez de ser o max altura, vai ser o max vazio. O min altura vai ser o min vazio. E o min altura aqui de novo vai ser o max vazio. Para poder chegar nesse resultado. E aqui eu vou basicamente criar dois obstáculos, né? Então, eu vou dar o meu obstáculo aqui, onde eu vou estar passando o x, vou estar passando aqui o y como 0, para ele começar no y0. Aqui no outro canto eu vou passar o valor da minha altura. Tá? E aqui eu vou dizer que a largura dele vai ser 10, né? E aqui, o que eu vou passar aqui para ele também? Eu vou criar aqui um outro componente, também da mesma cor. Aqui o x vai vir aqui. No lugar do meu 0 aqui eu vou passar a minha altura. Tá? Somado com o meu espaço vazio. Tá? E feito aqui o meu espaço vazio, é o meu x, minha altura mais o vazio, e o x, né, o próximo valor aqui, vai ser o x menos a minha altura, menos o meu espaço vazio. Tá? Deixa eu ver aqui se está certo. Vou ter que passar o x, a altura, tá? E mais o vazio. Aí aqui, na verdade, isso aqui não tem aqui, ó. Vai ser direto essa continha aqui. X menos altura, menos vazio. E aqui sim, depois que a minha largura aqui vai ser 10.
tá? Então aqui agora sim, com esse código aqui, vou deixar ele aqui para que vocês consigam parar o vídeo aqui e fazer a alteração. Se eu rodar aqui agora, vai começar, ele teria que começar a mostrar aqui os meus espaços, ó. No caso, até tá vindo aqui com as medidas erradas, né? As medidas aqui que não vão bater. Então eu só vou dar uma corrigida nisso aqui. Vamos dar uma olhada aqui para ver, provavelmente estou errando alguma coisa aqui na montagem do cálculo. Então vamos dar uma olhadinha aqui, dar uma revisada, né? Vou trabalhar com uma altura mínima aqui de 20, uma máxima de 200. Vou fazer aqui o Math Floor, Math Random, minha altura menos a minha max altura menos a minha min altura, mais 1. E aqui eu tenho que somar com a minha altura mínima, beleza? O vazio está 50 e 200. O Math Floor aqui está o meu max vazio menos o meu min vazio, mais 1, mais o meu min vazio, beleza, tá certinho. Agora na chamada aqui, vamos ver o meu obstáculo push, estou pegando aqui o valor, estou pegando o x, o 0, aplicando altura e 10, beleza. Agora aqui o meu verde, estou pegando o verde, estou pegando o x, a minha continha aqui do próximo é altura mais vazio, beleza também. E aqui a minha próxima continha é o meu x menos altura menos vazio. E o 10 aqui, em teoria, está estes valores. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Apesar que como ele é muito randômico, é isso mesmo. Ó. Como ele é muito randômico, pode vir em qualquer direção. E aquele momento veio nos itens bem ruinzinhos, né? É porque eu realmente não dei muita sorte. E também o meu quadrado está muito grande, né? Eu posso aqui dar uma reduzida no meu retângulo para que eu consiga passar de forma mais fácil dos meus obstáculos, né? Então vou colocar aqui um 30. Assim eu fico com um personagem menor. Ó. Quando acontecer esse caso aqui, naquele caso que aconteceu, eu achei que estava errado, mas não é que estava errado, né? Ó. Ele vai ser randômico mesmo, né? Ó. Então o objetivo é esse, tá? E esse aqui é o nosso primeiro joguinho rodando. Beleza, galera? Eu vou parar o vídeo por aqui e até a nossa próxima videoaula.